Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Papo com a Psi. Hoje eu estou aqui com uma nutricionista materno-infantil que faz um trabalho incrível com as nossas crianças e também com as mamães. Então, hoje quero que vocês conheçam a Edilane. Seja muito bem-vinda, Ed. Muito obrigada por estar aqui hoje disponibilizando do seu conhecimento e do seu tempo. Se apresenta para o pessoal conhecer um pouquinho de você. Eu que agradeço, Gi, a oportunidade de estar estreando hoje também, né, com você aqui, o seu podcast. Sim. Obrigada, viu? E eu tô muito orgulhosa, porque você foi uma das minhas pupilas, né? É verdade, fui paciente, a Giovana gente. Foi minha paciente quando pequenininha ainda. Que legal, Gi. Obrigada, tá? Eu sou Edilane Galvão, eu sou nutricionista materno-infantil há mais ou menos uns 8 anos. Mas antes disso, eu já era nutricionista. Trabalhava com a saúde da mulher, né? Então, migrar para materno-infantil, vou contar para vocês a minha história, né, de um pouquinho. Sim. Do porquê, né, realmente vir para o lado do materno-infantil, o que me trouxe para o materno-infantil. Uhum. E é isso, hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês, né, sobre realmente as nossas crianças. Exato. Os nossos pupilos aí, nossas pupilas. Exatamente. Eu fiz esse convite, pessoal, para Ed, justamente porque eu venho tendo um aumento de casos na clínica de crianças com seletividade alimentar, dificuldade até mesmo ali de conhecer, vivenciar a experiência com outros alimentos e também a questão de como os pais conduzirem tudo isso, né? E eu entendo que em muitos momentos a psicologia e a nutrição precisam andar juntas, né, Ed? E nesse caso das crianças, em específico, existe todo um trabalho a ser feito. Então, se você puder contar um pouquinho pra gente, né, como que trabalha uma nutricionista materno-infantil, qual é o foco do seu trabalho, né, o que você faz com essas crianças que chegam até o seu consultório? Eu acho que antes de a gente começar nesse assunto de como é o meu trabalho hoje, né, eu preciso contar a minha história para vocês do porquê, então, que eu migrei para a nutrição materno-infantil. Por que eu fui estudar a fundo materno-infantil? Uhum. Então, a minha filha, ela tinha 5 anos quando o Arthur nasceu. Uhum. Minha segunda maternidade, né? Eu falo que a maternidade me trouxe esse olhar para as mães e para as crianças, né? Então, quando a Elisa, ela tinha 5 anos, o Arthur nasceu. E a Elisa era extremamente seletiva. Uhum. A Elisa, ela tinha uma seletividade alimentar. E o Arthur foi começar a introdução alimentar dele, ele tinha 6 meses, né? Então, e eu falei, não é possível. Eu devo ter cometido algum erro na introdução alimentar da Elisa. Por quê? Ela não comia fruta, não comia verdura, não comia legumes. Olha. Então, ela tinha uma escolhatividade muito grande. Uhum. E eu falava, não é possível, acho que eu carrego um karma como nutricionista. A culpa. A culpa, né? A culpa da mãe. E eu fui ver onde eu tinha errado, realmente, se existia algum erro. E eu pesquisei, assim, no Google mesmo, né? Uma forma atual de começar uma alimentação sólida para os bebês. Uhum. Né, de introdução alimentar. E eu dei de cara com o BLW. Olha. Né, que é o desmame guiado pelo bebê. E eu fui estudar, fui pesquisar quem que era a autoridade naquela área, naquela época, que pudesse vir me ajudar, para eu entender onde que eu tinha errado. Com a sua filha, mas também para iniciar a introdução do Arthur. Porque assim, eu não queria errar com ele, talvez como eu tivesse errado com ela. Eu achava que eu tinha errado, né? Uhum. Então eu via um erro, então eu não queria errar novamente. Então, eu falei, não, vou buscar a melhor forma, a melhor maneira de começar a introdução alimentar dele, porque eu não quero errar com ele, né? Sim, sim. E aí, a gente começou a introdução alimentar. Quando eu vi, gente, eu falei, meu Deus, era maravilhoso entender, sabe? Uhum. O olhar para a criança de uma forma diferente, olhar mesmo dentro dos olhos. Eu falo sempre que a criança, ela fala com gestos. Total. Ela fala com o corpo. E quando eu fui estudar, eu pude olhar realmente o Arthur de uma forma diferente na hora de começar a introdução alimentar dele. Uhum. O olhar nos olhos, no gesto, no que ele estava querendo dizer quando eu coloquei o primeiro alimento para ele comer. Olha. Só que aí, eu estudando um pouco mais, eu fui entender que a Elisa estava numa fase, o quê? Eu não fiz isso com ela, né? Uhum. Então, a Elisa não teve relacionamento com a comida, a Elisa não teve contato com a comida. Eu fazia a melhor papinha do mundo para a Elisa. Uhum. A melhor papinha. Tinha legumes, tinha inhame, tinha mandioquinha salsa, sabe? Sim. E quando eu comecei a entender que aquele sabor, ela comeu por 6 meses o mesmo,
alimento praticamente, com o mesmo gosto, com o mesmo sabor, com as mesmas texturas. Porque eu falo que eu já era nutricionista, eu fazia a melhor papinha do mundo. Aham. Deixava toda pronta, sabe? Eu ralava os legumes, assim, fazia, tipo, suquinho de cenoura, suquinho de laranja com a beterraba e dava na mamadeirinha para ela beber, na chuquinha, né? Então, eu fazia o quê? Eu desestruturava todo o alimento para ela naquela época, né? Aham. Da Elisa. Então, nós começamos a olhar para a alimentação de uma forma diferente. Então, quando o Arthur começou a comer, quando eu falo nós, foi eu, meu esposo, né? E a Elisa, começamos a ter um relacionamento diferente com a comida. A família toda se envolveu no processo. A família toda envolvida no processo. Então, uma das principais dicas que eu dou, né, para as famílias é que realmente precisamos fazer pelo menos uma refeição Juntos. em família. E eu estava muito no automático, na correria do meu dia a dia, do meu trabalho. Então, eu comia saudável, eu comia fruta, eu comia legumes, eu comia verdura. Muitas vezes, eu descascava, antes do Arthur ali, com a Elisa, né? Eu descascava uma fruta, às vezes oferecia e comia. Tipo, não quer? Tá bom. Eu como. Eu deixava passar essa fase, né? Então, assim, tudo que eu aprendi, eu comecei a trazer para o meu consultório, na minha prática, né? E comecei a aplicar. Então, hoje, a Elisa, ela realmente, come praticamente de tudo, porque praticamente de tudo, né? Nós não vamos comer tudo. Exato. Nós, né? Então, conhecer as fases do meu filho e estudar as fases dele, né? Porque eu fui estudar cada fase. Sim, né? sim. Os primeiros setênios, 0 ao 7, né? Os primeiros 1000 dias ali, o que era importante a gente estar fazendo, né? Dos 7 aos 14, dos 14 ao 21, que são os setênios que a gente trabalha na nutrição. Quais nutrientes são importantes na primeira fase, na segunda, na terceira, né? Então, você, psicóloga, você sabe a fase ali até os 3 aninhos, quando depois de um aninho que eles começam a falar? Sim. Né? Eles têm o não, né? Então, eles falam muito o não. E se a gente não pegar esse não e entender esse não da criança, aí já começa uma briga, uma guerra com a comida e a criança. Sim, porque daí tudo que os pais oferecem, a criança começa a negar. Justamente porque daí não tem esse relacionamento, né, Ed? Então, se simplesmente assim, eu tô aqui com uma maçã, eu vou cortar, eu ofereço. A criança fala, eu não quero, eu simplesmente como, mas eu não invisto nessa relação com esse alimento, provavelmente essa criança não vai despertar mesmo o interesse em comer maçã, ou enfim, até se interessar por outro tipo de fruta. Então, acho que do que você tá contando, né, da história que você vivenciou com o seu filho e o que você tinha vivenciado com a sua primeira filha é muito dessa relação que foi estabelecida com a comida. Nós precisamos ter um relacionamento com a comida. Porque eu vejo assim, eu trabalhei com a saúde da mulher muito tempo. E o que também eu identifiquei? Que as mulheres, elas vinham, né, até a mim com transtornos alimentares que já eram dessa fase, que elas vinham trazendo dessa fase. Elas não tinham um relacionamento com a comida. Aí, quando eu comecei a ter um relacionamento... Eu já era nutricionista. Eu comecei a ter um relacionamento com a comida, de verdade, de outra forma, com outro olhar. Eu mudei. Sim. Os meus hábitos alimentares também. Meu marido falou... Eu já comia kiwi, pra você ter uma ideia. Eu comia... Toda semana eu comia kiwi. Mas meu marido nunca tinha comido. Por quê? Só. Porque eu fazia no automático. Ali, comia. Eu tô comendo, é meu? Isso. Tava ali. Mas como ele não comia, eu não chegava a oferecer pra ele. Porque eu via, não tinha necessidade de oferecer um kiwi pro meu marido, mas exemplo, né? E aí, um dia ele descascou o kiwi pra nós. Então, a gente sentava, almoçava junto. Era o horário que nós almoçávamos. A janta a gente não conseguia todos os jantares. Mas nós almoçávamos juntos. E ele descascou um kiwi, comeu e falou, nossa, esse negócio é gostoso. Experimentou. Aí, ele experimentou. E ele falou assim, eu achei que isso era ruim. Sim. Tem até um vídeo, não sei se você já viu, depois eu te mando, que os pais tendo experiência com alimentos, como se fosse a criança com 6 meses ali, sabe? Que fazendo legal! careta, tipo, que não comem, comidas que não comem, que não gostam, sabe? Eu acho bem interessante. Porque tem muito disso, né, Ed? Às vezes os pais, a gente fala assim, olha, ofereça esse alimento, coloca isso pro teu filho comer também, mas não fazem porque eles não gostam, eles não comem. Então, quando a gente fala desse relacionamento com a comida e da importância da família toda estar nesse
processo, é porque os pais também vão ter que passar por uma fase de experimentação, de novas sensações, né? Então, a comida, eu entendo assim, que ela envolve muitas partes do nosso sistema sensorial. Então, é o olfato, é também o tato, muito além do paladar, né? Porque às vezes a gente acha que, eu só como porque o sabor é gostoso. Negativo. Às vezes aquela textura é agradável. Tem crianças que deixam de comer determinados alimentos justamente pela textura, não é? Pela sensação. E é muito incrível isso, né? Porque isso é um trabalho que eu faço daí do meu trabalho mesmo, né? Que eu faço no consultório com as crianças, é realmente esse. Eu falo que a nutrição é muito além do comer. E o comer é muito além do que engolir o alimento, sabe? Então, a gente realmente precisa olhar para esses 5 sentidos. Sim. Né? Então, quando a mulher que é adulta, que está com problema alimentar, geralmente ela não usa mais os 5 sentidos. Olha. Ela está no automático, então ela come, simplesmente ela engole, né? O bebê de 6 meses, ele vai usar os 5 sentidos. Então, o bebê de 6 meses, ele vai usar o olfato, a visão, vai usar a audição, quando ele morde, ele escuta o barulho no seu ouvido. Verdade. Né? Então, o paladar. Então, o bebê, no primeiro momento, com a alimentação, ele vai usar os 5 sentidos para comer. Então, foi o que eu aprendi e o que eu aplico no meu consultório com as mães. Então, eu faço as mães terem esse olhar com relação aos 5 sentidos. A criança está usando os 5 sentidos? Vamos olhar para essa criança quando ela coloca o primeiro alimento na boca dela? Será que realmente ela está usando os 5 sentidos? Ela usa os 5 sentidos. Nós não usamos mais no automático. Entendi. Sabe? E aí, é isso que é importante, né? E você falou isso, Edi, eu fiquei pensando assim, né? Hoje, o quanto talvez está comprometido isso com as nossas crianças. Porque quantas famílias, assim, eu entendo que em muitos momentos é a ferramenta que eles têm, mas quantas famílias não colocam as crianças para comer de frente à televisão, de frente a uma tela de celular? E aí eu fico pensando no comprometimento desses 5 sentidos. Porque se eu preciso fazer toda essa articulação para ingerir esse alimento que está aqui na minha frente, mas ao mesmo tempo tem uma tela aqui também, para onde eu estou direcionando os sentidos? Para a tela ou para o alimento? E aí a criança acaba simplesmente engolindo, que daí é o que você falou. Comer não é só engolir. Não, e aí eu vejo os vídeos, porque um dos meus trabalhos é olhar, eu pegar na mão dessa mãe mesmo e mostrar para ela, olha, tá vendo aqui aonde que foi, né, o que tá acontecendo? E nos vídeos eu vejo muito isso. A mãe, o bebê na frente da tela, a mãe dando a comida pro bebê. Quando o bebê tá com fome, ele vem até a colher e ele come. Sim. Certo? Só que a hora que... a hora que ele sacia, ele para de comer. Só que ele está olhando para a tela, certo? Certo. Aí a mãe vem com a colher e automaticamente ele abre a boca e engole a comida. Então, ele vai, abre a boca e engole a comida. Quando ele tá cheio mesmo, que ele tá cheio, que daí ele não aguenta mais, ele vira o rosto. A mãe chega com a colher, mas ele tá lá na tela, assim, ó. E aí, o que acontece? Ele vira, a mãe enfia a colher na boca. Sim. E ele engole assim, ó. Então, eu vejo isso com o meu olhar, né? Então, tá no automático totalmente essa criança, né? Entendi. Então, eu tô trazendo o quê para essa criança? Nada, não tem nenhum estímulo sensorial, motor, cognitivo, né? Então, eu falo que eu entender um pouco mais do BLW, do desmame guiado pelo bebê, onde a criança tem autonomia para realmente ela comer quando ela quer, do jeito que ela quer, como ela conseguir, a quantidade que ela quiser, né? Sim. Isso me trouxe tanto alívio, me trouxe tanta coisa boa, aprendi tanto com meu filho, sabe? Eu falo, porque com o comer dele me ensinou muitas coisas. Eu imagino. Porque quando ele não estava com fome, ele não comia. E aí, quando ele estava com muita fome, ele comia mais. Então, um dia ele comia menos, mas outro dia ele comia mais. Entendi. E até hoje é assim. Então, o Arthur, ele, por exemplo, tem dia que ele não quer almoçar. Hoje foi um dia desse. Porque ele tomou café mais tarde. Então, ele não estava com fome meio-dia para almoçar. Então, ele fala para mim, não estou com fome. E aí, como que você e aí, conduz? Como que eu conduzia antes, né? Me tornar até agressiva. Você se torna agressiva. Como mãe, quando você quer que seu filho se nutra. Né? As mães, elas querem nutrir os filhos a qualquer custo. Sim. Nós queremos isso. Só que a gente tem que entender que o nutrir não é só o agora, o hoje. É hoje e sempre. Exato. Né? Então, eu pego e falo, tá bom, filho, você não está com fome? Então, a hora que você chegar, você come
Ou você come na escola, que ele tem na escola, tem merenda mesmo, né? Ah, sim, o que daí não é hoje só ele o falou isso pro meu lanchinho, marido, né? hoje. Ele falou, você não vai comer, filho? Não. Lá na escola tem merenda. Então, a minha fala já ficou pra ele leve, entendeu? Sim, sim. E aí, eu chego dentro do carro para buscar ele na escola, eu conto até 10 segundos, ele já fala, mãe, tô com fome. Você já sabe. Já sei. Então, Você aprendeu a lidar também com a fome, vamos dizer assim, do seu filho, né, Ed? É no tempo dele, do jeito dele, e não do jeito que você quer, no tempo que você quer. Porque o que acontece? Eu percebo que muitas vezes os pais impõem também a rotina da alimentação, o desejo da alimentação para o filho. Às vezes, nós temos uma mãe que teve lá no passado alguma questão com a alimentação, ou uma compulsividade, ou até mesmo uma intolerância, ou até mesmo uma restrição de realmente não querer comer aquilo. E aí eu vejo que hoje com os filhos, naquela tentativa, né, de ser melhor do que eu fui, ou de fazer o meu filho melhor do que eu fui, os pais acabam projetando os desejos dele, da alimentação, para a criança. E aí acaba não tendo essa relação, esse olhar de entender, olha, talvez meu filho não tá com fome agora mesmo, talvez o meu filho queira comer mais tarde, ou talvez esse alimento que eu estou ofertando dessa forma não é atrativo, porque o meu filho não tem, por exemplo, o mesmo desejo, o mesmo paladar, vamos colocar assim, do que eu, né? Então eu vejo que isso também é muito difícil para os pais lidarem hoje em dia. e a primeira pergunta que eu faço é essa: qual é a sua relação com a comida? Para os Olha pais, só. quando eles chegam no consultório. É a primeira pergunta. Aham. Então, tem pais que não têm um bom relacionamento com a comida mesmo. Não Sim. tem. Eu tenho pais que chegam para introdução alimentar, que vem o casal, que eu amo, que é muito importante, quando vem o pai e a mãe, que o pai fala assim, eu não vou oferecer fruta, porque eu não como. Né? E tem pais que têm um bom relacionamento com a comida, como eu tinha, Aham. só que tá no automático, tá? Mas a gente come fruta, eu escuto muito isso, né? Nós comemos fruta, nós comemos legumes, nós comemos comida, né? Nossa alimentação é saudável. Sim. Mas onde está o erro, às vezes, né? A gente oferece, tá? Mas como que eu ofereço? Exatamente. Entendeu? Então, essa experiência, de realmente nós sermos espelho, né? Aham. E do 0 ao 7 é aquele espelhamento total. Total. Pra gente pensar, eu acho que é legal fazer esse adendo aqui agora, de a gente pensar, a gente tem que pensar que, pensa um bebê de 6 meses, tá? Que ele vê os pais comendo comida, ele vê os pais comendo em pedaços, ele vê os pais comendo com talher, ele vê os pais mastigando ali, né? Às vezes alguma coisa com a mão, um lanche, sei lá, alguma coisa. Aham. E de repente, essa criança tem que comer, por exemplo, uma comida toda misturada, amassada, com gosto só todos os dias. Uma hora ela não vai querer mais comer aquele alimento, entendeu? E é mesmo assim, eu me coloco no lugar dessa criança de 6 meses, né? Querendo pegar a comida que você está comendo ou querendo fazer o que você está fazendo. Porque a criança não quer comer o que você está comendo. A criança, ela quer fazer o que você está fazendo e não o que você está comendo. Perfeito, Né? perfeito. Então, às vezes, a gente adianta também o processo para achar que a criança está querendo comer. Aham, às vezes quer dar, né, um pedacinho. Ah, ele quer o lanche, ele quer a pizza, ele quer o chocolate. Não. E esse é um dos erros que a gente comete, muitas mães cometem, de começar a introdução alimentar antes do tempo certo, do tempo correto. E aí, essa criança, ela cria uma expectativa muito grande que a criança vai comer porque ela está interessada no comer. Olha só. E essa criança começa a comer e ela vê que aquilo ali, matei minha curiosidade. Acabou. Acabou. E o que a mãe pensa? A mãe pensa, poxa vida, não tá gostando de comer. Essa criança não quer comer. O que eu vou fazer para essa criança comer? E ela começa as artimanhas para fazer essa criança comer a qualquer custo. Sim. Né? Então, ela vai ouvir de alguém, né? Ai, faz assim, bate no liquidificador, passa na peneira, né? Coloca sal, coloca açúcar. Já ouvi isso e não faz pouco tempo, né? Fazendo isso. Porque realmente, eu vejo que para a mãe é desesperador não ver o filho comer. Sim. Só que ele nem começou a dar os primeiros passos, né, do comer. E aí a gente já quer que ele coma um prato de comida, a gente já quer que ele coma... E a gente erra por isso, por achar que a criança não quer comer. Então, o meu trabalho é fazer com que essas mães enxerguem os detalhes, sabe, os momentos. Vamos olhar para o seu filho, ele só está ali usando os 5 sentidos. Olha só, que importante. Ele está usando os 5 sentidos. Então, vamos olhar para ele. Ele vai fazer careta sim. Ele vai fazer streamlick sim. Ele vai colocar a língua para fora, às vezes, porque ele ainda não está pronto para comer. Sim, Né? sim. Então, eu tenho que olhar para isso.
E eu falo, não é julgando, tá, mamães? Porque não existe julgamento, né? Eu errei também, Claro, né? com certeza. Mas a gente é muito orgulhosa mesmo. Nós somos muito assim, às vezes, tá, você vai lá, prepara um alimento todo, aquele capricho, aquele amor, você vai lá no mercado, você compra os legumes, aí a Nutri vai e põe um monte de legume pra fazer lá, né? Aí você vai, você prepara, você monta aquele prato lindo, maravilhoso. E aí a criança não come. A criança não tá pronta pra comer. E a gente faz o quê? Se frustra. A gente se frustra achando que a culpa é de quem? Nossa. Nossa, ué, por que será que meu tá sem sal? Ou será que tá ruim essa comida? Ou será que eu fiz da forma errada, né? Ali a gente se culpa muito, se frustra. E, na verdade, é só olhar para esse bebê, né? Olhar para esse bebê e falar, ó, ele não quer comer ainda, ele não tá pronto. Não é que ele não gostou ou porque minha comida tá ruim. Né? Então, vamos dar um passinho para trás e ver o que tá acontecendo com esse bebê e não forçar? Porque aí começa o erro. Se eu forço, eu vou gerando experiências negativas com a comida. E isso vai ficando registrado aonde? No meu cérebro. Exato. Então, a criança, ela começa ali, desde os 6 meses, já com essa experiência negativa. Enquanto ela está sendo conduzida, né, Gi? Então, a minha mãe conduz, né? Minha mãe está conduzindo. Ok, tem crianças que é extremamente permissiva, que é aquela criança mais estável, né? Que ela aceita mais. Eu falo que aquela criança que assalta ela vai comendo, tipo, sendo assaltada, né? Tipo, ela come com a mãozinha pra cima. E tem aquela criança que ela já quer ter o domínio mesmo, é o De dominante. pegar. Ela vai querer pegar, ela quer pôr na boca. E quantas vezes eu vi pais tirando a mão, né, da criança ali, tipo, não põe a mão na colher, não põe a mão. Com o tempo, a criança vai entendendo, beleza, então eu vou aceitar isso que minha mãe tá querendo fazer comigo e vai. Só que quando ela começa a entender, e quando ela começa a ter a identidade dela formada ali, né? Exato. Do eu não gosto, eu não quero, eu não vou fazer. E aí, eu tenho que ter esse olhar nas fases. O meu filho, com 1 ano e 8 meses, ele chegou e falou. Ele estava na escolinha fazia uns 15 dias. Então, provavelmente, ele ouvia os pais falarem, as crianças falarem não. Né? E coisas que ele não falava em casa. Tipo, eu não gosto de comer isso, eu não gosto de comer aquilo. Ele não falava. Sim. Só que aí, quando ele chegou pelo primeiro não pra mim, que ele falou, mamãe, não gosto de tomate cereja. Falei, peraí, comi um monte ontem. De tomate Hoje cereja. não gosta. Só que eu já tinha estudado sobre. Eu olhei pra ele e falei o quê? Filho, tudo bem. Nós não precisamos gostar de tudo. Perfeito. Porém, você pode tirar do seu prato, por favor? O que ele fez? Tirou um, comeu um. Tirou um, comeu um. Você deu a ele a oportunidade. De escolha. Exato. E, na verdade, também, Neide, se a gente parar pra pensar, antes da oportunidade, você validou o sentimento dele. Sentimento dele. Porque você poderia ter chegado simplesmente falado assim, como assim? Não gosta de tomate cereja? Nada a ver. Onde você tirou isso? Para com isso. Porque a gente tem muito essa reação, né? Eu ia ter Às essa vezes... reação antes, que era da Elisa. Eu fazia isso com a Elisa. Pois é. E é muito comum, né, Ed? Porque é o que a gente mais vê. Às vezes a criança vem falar alguma coisa pra gente, a gente olha e fala assim, para com isso. Ah, onde já se viu? Por que tá falando isso? Gosta assim, comeu ontem à noite. E aí você não faz a validação do que a criança tá te trazendo. Se você valida, a criança se sente acolhida e ela também aí sente que pode confiar nos seus ensinamentos e no que você vai dizer. Então você validou o sentimento, deu a opção pra ele, né? Olha, retira do seu prato então, se você não gosta. Porque eu já sabia que se ele já sabia falar que ele é uma escolha que ele já tinha tido, né? Eu não gosto desse alimento, então ele também escolhe tirar do prato. Exato. Né? Então, lá no comecinho. Então, eu percebo que com a Elisa não aconteceu assim. Eu fui falando, né? Mas como assim? Tem que comer, é importante. Nossa, nossa, faz bem pra pele. Criança... O que ela quer saber disso? A gente não precisa elogiar alimento pros filhos de vocês. Não precisa. Eles precisam ter relacionamento, que é diferente de comer porque aquilo me traz algum benefício apenas. Né? É importante? Claro. Mas uma criança não vai entender e não vai querer comer só porque aquilo faz bem para a pele ou vai prevenir alguma doença, né? Então, com a Elisa eu fiz isso. Eu cometi esse erro. Não, mas tem que comer porque é bom para isso, bom para aquilo. Ai, imagina, foi 5 anos correndo atrás da Elisa dando comida na boca dela, né? E com o Arthur não. Então, ele sentou ali naquele dia. E depois que eu terminei a cena, eu fiquei tão aliviada, né? Tipo assim, nossa, deu certo, né? E aí ele foi, comeu um, tirou um, e até hoje é assim.
né? E assim, Ed, você falando, né, da experiência que você teve com os teus 2 filhos, eu entendo que às vezes esse caminho que você escolheu fazer com o Arthur, ele é muito mais trabalhoso. Parece que não, mas porque exige muito da nossa disponibilidade, daquilo que também nós estamos ali vivenciando com a criança, porque é muito mais fácil ela olhar para aquele alimento e falar não, e a gente parou ali, eu vou trabalhar e eu saio e eu continuo a minha rotina, do que eu criar esse relacionamento com aquele alimento que está sendo oferecido. Então, vamos pegar do exemplo do tomate cereja, né? Se o Arthur falar, eu não vou comer tudo mais. Então tá bom. Tira do prato dele, vocês terminam a janta, cada um vai pro seu quarto, beleza. Talvez depois desse dia o Arthur nunca mais comesse o tomate cereja. Mas como você vivenciou, você falou, tá bom, deixa eu respirar, deixa eu entender o que meu filho tá querendo comunicar aqui. Você estava disponível para vivenciar isso com ele. Você acompanhou a retirada dos tomatinhos, ele comendo um, comendo outro. Isso te trouxe alívio depois. Mas foi trabalhoso também. É o que eu falo para as mães. Eu tive que ter como prioridade, naquele momento, o comer melhor, o realmente trazer um relacionamento. Então, com a Elisa, o que eu fiz? Eu voltei para a feira com ela. Olha! Quando eu ia no mercado, eu ia sozinha. Eu comecei a levar eles junto comigo. Então, eles iam comigo. O Arthur em cima do carrinho, né? A gente ia para onde? Eu ia direto para a parte da onde tem fruta, verduras e legumes. Entendi. Então, no entanto, que o Arthur aprendeu a não pedir nada do mercado. Eu posso passar na gôndola que for até hoje. Eles não me pedem coisas diferentes, assim. Eles podem até comer, e comem. Mas eles nunca me pediram, porque desde pequenininho, o Arthur mesmo foi. A Elisa já tinha um hábito de pedir, né? Pois ela foi aprendendo a não, porque eu fui criando novos hábitos. Sim. E, então, trazer esse relacionamento para ela estar junto novamente. Eu falava, filha, pega pra mamãe, coloca a beterraba na sacolinha. Então, ela tocava. É um dos trabalhos que eu faço no consultório, né? Olha só. De resgatar essa escada, né? Eu falo que tem uma escadinha do comer, Gi, na terapia. Eu trabalho a escada do comer com a criança. Ai, que incrível. Aqui eu falo que a gente tem também a escada do desenvolvimento emocional. Isso, então é a escadinha do comer. Aonde que ela está quando ela vem primeiro para mim, no primeiro momento? Aonde que ela está na escalada, na escadinha? Então, eu vejo onde ela está. É onde eu olhava para a Elisa, né? Onde que ela está? Era o medo, né? O medo de comer. Então, tem criança que tem... Porque o transtorno alimentar é uma coisa, a seletividade alimentar é outra, e a neofobia é outra. Isso é um assunto que a gente pode também trazer depois, se você quiser, para a gente trabalhar, que eu acho bem bacana, que é um assunto um pouco mais abrangente de falar, né? Mas é isso, olhar para a criança. Então, assim, se eu fosse realmente dar uma dica para as mamães, assim, né, curta e rápida, façam seus filhos ter um bom relacionamento com a comida. Expõe eles aquilo sem ser forçado, sabe? Sem ser forçado. Então, por exemplo, se eu quero que meus filhos sejam fortes espiritualmente, não tem como eu forçar eles a terem isso. Então, se eu quero que o meu filho... Então, assim, não tem como eu forçar eles a falar de Jesus Cristo, falar de Deus para eles de uma forma forçada. Se eu quero que meu filho fale, ou que ele escreva, não tem como eu forçar ele ler, né? Forçar ele a fazer isso. Sim. É tudo um tempo que acontece. Exato. E o comer é assim também. Eu costumo dizer assim, Ed, que aquilo que nós desejamos para os nossos filhos está sempre alinhado àquilo que nós oferecemos a eles. Então, olhe como você está oferecendo as condições para os seus filhos. É só forçando? É só empurrando? Ou você está dando outras oportunidades também? Né? Então, acho que esse é o caminho. E, Ed, pra gente ir continuando, né, assim, a nossa conversa, queria só te fazer uma pergunta que eu fiquei pensando aqui, que pode ser a dúvida de muitas famílias dentro de tudo isso que nós estamos falando. Quando começar a introdução alimentar com uma criança? Olha, eu sempre digo que a introdução alimentar, ela deve começar mesmo antes da mamãe pensar em engravidar. Olha só! Então, a hora que ela pensa em engravidar, ela fala, opa, como que está a minha alimentação? Porque a gente sabe na programação metabólica que a mulher ela precisa se preparar para gestar, nutricionalmente falando. Sim. Então, ela precisa ter uma alimentação mais adequada, ela precisa ter suplementação adequada. Então, ela precisa, eu falo que a educação nutricional e introdução alimentar começa aí. Ela melhorando o hábito alimentar dela primeiro, no seu tempo, mas sempre focada que eu preciso melhorar minha alimentação agora, porque meu filho vai chegar e eu vou querer fazer uma introdução alimentar bem feita com ele, porque eu falo que as mães se preocupam muito com essa fase, né, dos bebês ali com 6 meses, de querer fazer para eles os legumes no vaporzinho, a papinha perfeita, né? Mas elas esquecem que a fase começa lá atrás. Sim. Ela na gestação depois, eu falo assim, faça uma lista
dos alimentos que você precisa dar para o seu filho agora na gestação. O que ele precisa comer desde já. Olha. Faz uma listinha do que você não come, do que você não gosta de comer e volta a provar novamente. Porque é uma questão, às vezes, de provar. Né? Porque, não gosto. Mas de viver uma outra experiência com o alimento. Então, eu resgato isso já com as gestantes. Que legal. Né? Eu vou nutrir essas gestantes porque a gente sabe que com 4 meses de gestação, no 4º mês gestacional, o bebê já sente o sabor dos alimentos que a mãe está comendo. Nossa, que incrível! Os flavors, sabe? Então, sim. assim, tem um estudo que mostrou. Colocaram amargo para a mãe comer e colocaram doce. Então, o bebê, ele engolia mais líquido amniótico com o doce e fazia carinha de feliz. E com o amargo, ele engolia menos líquido amniótico e fazia uma carinha normal. Tipo, ele não fazia carinha de feliz. Entendi. Então, desde lá, a gente já tem preferência pro doce. O ser humano, desde o útero, tem preferência pro doce. É que daí tá muito ligado com a questão da serotonina e tudo, por causa dos hormônios. Dos hormônios. Né? Então, essa mãe tem que olhar para a alimentação dela lá desde já. E vai refletir na introdução alimentar do bebê dela. Olha só. Né? E que incrível, né, Ed, a gente pensar nisso, porque daí entende que o cuidado não é só com 6 meses, mas tem essa antecedência também. Tem, porque uma das causas da seletividade alimentar é já do útero. Essa mãe não comer os alimentos, por exemplo, os amargos, os azedos, né? E a criança já fazer uma seleção ali dos sabores quando ela começar a comer. Entendi. Entendeu? Então, se a mãe tem uma alimentação mais ampla, mais diversificada, esse bebê vai ter melhores escolhas também. Ele vai aceitar melhor os sabores. Nossa, e Ed, consegue explicar pra gente, então, assim, dentro disso que nós estamos falando da seletividade, né? Quais são as características que concluem que há, naquele caso, uma seletividade alimentar e não um transtorno alimentar, pensando nos transtornos evitativos? Se você pensar que a criança de 6 meses, ela não tem nem seletividade, nem escolha. Ela não tem essa questão, tá? Ótimo. Só que tem crianças com transtornos, né, do aspecto autista, ou um TDAH, ou um déficit de atenção, que vai ser caracterizado mais para frente, não vai ser diagnosticado agora. Sim, sim. Mas um TEA, por exemplo, às vezes, ele já tem esse diagnóstico ali, que não é diagnóstico, mas já tem algumas características, ele já é um pouco escolhativo. Entendi. Aí é uma escolhatividade. A criança com 1 ano, ela escolhe o que ela quer comer. É diferente de seletividade e de transtorno alimentar. Então isso, pais, anotem, escutem isso. Transtorno alimentar, né, e seletividade alimentar são diferentes de escolhatividade alimentar. Eu vou dar um exemplo de uma paciente dessa semana. Que eu acho que é gostoso falar dos exemplos que a gente aprende legal. É uma mãe super cuidadosa. A bebezinha fez uma introdução alimentar lindamente, começou com 6 meses, que é o recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Esperou os sinais de prontidão dessa bebê para começar a comer, fez todo o processo ali de não bater, não liquidificar, sabe? Ela fez a criança ter esse relacionamento, enfim, ela fez tudo certinho. Essa bebê já está com 1 ano e 4 meses e ela me procurou o mês passado e ela disse assim: a minha bebê não está comendo os legumes mais, assim, ela tá já não querendo comer, às vezes vou forçar um pouquinho, ela chora porque ela não quer comer aqueles legumes, ela tá me dando um pouquinho de trabalho na hora de comer os legumes, né? Então, uma mãe, super preocupada, um bebê já com um ano tão novinho ali, né? Sim. E ela podia falar, não, vai passar. É uma coisa importante, viu? Não esperem passar essa fase, procurem ajuda, porque se vocês deixarem passar essa fase, talvez essa fase nunca passa. É verdade. E aí, eu tenho pego crianças com 8 anos, 9 anos, 11 anos. Com o que daí? Seletividade. Transtorno alimentar. Transtorno. Já não é mais seletividade. Olha. Já vai gerando um transtorno alimentar. Entende onde começa? Lá atrás. Entendi. Com o olhar que eu preciso ter. Peraí, meu filho tá já começando a escolher os alimentos. Como que eu devo me comportar frente a isso e olhar para isso? Né? Então, assim, ela me procurou. O que eu fiz? Como você tá oferecendo? Eu tô fazendo igual. Então, ela tava fazendo igual desde os 6 meses, cozinhando os legumes no vapor. Ela já tinha 1 ano e 4 meses. Ela já podia comer com azeite, com um pouquinho de tempero, já picadinho em pedacinhos pequenininhos. A criança vai mudando a fase, ela ficando curiosa, né, Gi? A criança que come com as mãos pedaços maiores é a criança piquititica. Quando ela começa a usar a pinça, ela já tem 8 meses, 9 meses. Então, é uma criança que só precisava de um ajuste. Troca a forma de preparo, de oferecer, e vocês também comecem a comer melhor, porque eles estavam comendo, mas assim, não estavam, né? A Liana mesmo falou, pronto, eu mudei o jeito de oferecer para essa criança, ela voltou a comer. Ótimo. Só que se eu não tenho esse olhar,
eu forço. E aí, se eu forço, ou eu fico falando toda hora, insistindo, essa criança ela vai afastando desse comer. Então, ela tinha uma escolhetividade, que vai se tornar uma seletividade. Entendeu? Entendi. E que pode se tornar um transtorno alimentar. Olha só. Ou uma neofobia. E aí, a neofobia... Que é o medo de comer. Entendi. É o medo. Apanhou, bateram, beliscaram, porque xingaram, daí a neofobia ela vai gritaram. estar relacionada às reações que tiveram durante esse momento da alimentação. Ação e comportamento, né? Então, eu tenho uma ação, mas espera aí, qual o comportamento que está por trás disso? O que está por trás disso, né? Mas existem outras causas, tá, Gi? Sim, existem causas orgânicas também. A comportamental é a que eu mais vejo. Só que quando eu não consigo resolver a comportamental, que é o primeiro momento, é o que eu vou olhar primeiro, é o comportamento. Eu vou para outra área, para outro, né, para outra forma de olhar essa seletividade, que pode ser uma alergia alimentar. Certo. A criança come um alimento, tem uma dor, tem uma diarreia, ou tem lá atrás. E ela recusa aqueles alimentos e outros alimentos junto com isso. Entendi. Tá? Então, a criança que tem, igual eu falei, essa questão, né, neurológica. Então, ela tem uma questão neurológica, aí o sensorial, o motor precisa ser trabalhado. Entendi. Né? Pra ela conseguir daí desenvolver. Então, olha pra você ver como que esse olhar meu, eu tenho que olhar tudo isso. Para eu realmente, então, o primeiro passo, eu vou ver com a família onde tá a causa. Se é o transtorno, por exemplo, a neofobia, acaba a criança não come um grupo inteiro de alimentos. Nossa, e daí já são casos bem mais graves. São mais graves, onde eu tenho que entrar com outra intervenção. Por isso que eu falo, mamães, não esperem seu filho chegar nesse grau de seletividade alimentar ou transtorno. Viu que está recusando algum tipo de alimento? Já procura ajuda. Sim. Porque isso pode tornar muito grave, né? E a desnutrição daí, ali traz um monte de outros transtornos. Porque daí, né, Ed, é legal complementar que às vezes a gente olha para a criança e fisicamente ela está aparentando saúde, né? Então, aquela criança que tá coradinha, que tá mais fofinha, a gente consegue ter esse olhar, mas aí, se for ver fisiologicamente, ela não está recebendo os nutrientes que ela necessita, devido a uma possível seletividade alimentar que pode vir a ser um transtorno também. Sim, imagina, ela não come um grupo inteiro quando é transtorno, ela não come o grupo da proteína inteira. Entendi. Ela não come nenhum grupo ali, nenhum alimento daquele grupo. Então, pensa, faltou aminoácido, faltou proteína, vai ser um adulto, por exemplo, pra você ter uma ideia, eu preciso, por exemplo, de zinco para formar espermatozoide. Olha só, e aí... Eu preciso de nutrientes para formar um óvulo ou melhorar essa questão, né, da mulher da fertilidade. Sim. Então, eu já tenho, na fase primordial, uma deficiência que pode gerar um transtorno, que eu tô falando dessa área, porque eu gosto de falar, como a gente tá falando de estar aqui de mamães, então, assim, ali já é preocupante, né? Há muito. Então, aquela desnutrição vai trazer essa deficiência lá na frente. Porque a gente faz um estoque agora aqui, né? Eu falo que até os 21, a gente faz um estoque. Depois dos 21, a gente só mantém... O que foi construído, né? E olha a importância, então, de ter essa boa relação com a alimentação. Não só pelo simples fato de comer, né? Como você disse. É um relacionamento. E esse relacionamento vai devagar. Às vezes as mães querem muito rápido, né? E não é as mães querem que os filhos já comam no primeiro momento ali, no primeiro mês, né? E às vezes eu tô fazendo o quê? Tô resgatando o relacionamento com ele dentro do consultório. Então eu falo que aqui também é assim, né? Eles tem uma intimidade conosco ali. Cria um vínculo. Ele cria um vínculo. E esse vínculo, até ele chegar na casa, né, demora um tempinho. Demora. Então, eles, às vezes, experimentam comigo, comem comigo, e na casa não come. Porque ainda precisamos fazer esse caminho devagar. Exato. Né? E às vezes eu vou falar, mas por que lá come e aqui não come? Calma, ele vai comer aí também. Mas precisa desse processo. Ele precisa se sentir seguro primeiro para comer aqui, ele precisa fazer os 5 sentidos aqui, sentir confiante aqui, para depois chegar lá e ele também se sentir seguro e confiante. Né? Então, é mais ou menos por aí. Então, a introdução alimentar, para a gente não levar um transtorno alimentar, uma neofobia ou seletividade, até os 2 anos ali, a gente não considera realmente uma seletividade, um transtorno, uma neofobia. Ótimo. Mas a gente precisa olhar aqui, nessa fase. Entendi. Porque depois piora. Porque piora. Tem que cuidar. Então, se até os 2 anos você já identifica conflitos na hora da alimentação com o seu filho, precisa de cuidado. Porque o que vai acontecer dali
pode repercutir. Pode piorar. Entendi. Porque o que eu vejo, Gi? Qual que é a maior fala das mães lá no consultório? Que os filhos comiam. Então, assim, comia de tudo, Ed. E de repente parou. Comia, e de repente parou. Aí, quando que parou? Tava com 2 anos e pouquinho, por exemplo, né? Com 2 anos, a criança lá diminui muito as calorias. Ela quase não come. Então, se uma criança está mamando 4 mamadeiras por dia, por exemplo, ela não vai comer, não sobra nada para comer. Ela não tem nem fome. Entendi. Porque ela já supriu a necessidade dela de caloria dia, porque ela já vai parar de crescer, ela já vai parar de engordar ali, de ganhar peso. Então, a criança até 2 anos, ela cresce o que ela não vai crescer na vida depois, assim, em centímetros, entendeu? Entendi. Então, ela diminui, e a mãe não vê. Então, a mãe vê uma criança comendo bem, de repente, que diminui o que comer, e ela acha que ela não está querendo comer mais. Olha! Ela não é que ela não está querendo comer mais, ela só está comendo menos. Porque ela está com menos fome, com menos necessidade energética ou, né, de nutriente. Entendi. E aí é onde começa, às vezes, o erro de novo. Porque daí vai forçar, vai tentar um relacionamento. E aí a mãe tenta, ela fala, mas eu tentei de tudo. Eu sei que você tentou. Eu falo assim, que eu também tentei. Eu sei a dor que é pra uma criança não comer. Eu sei o sentimento que traz pra gente. E uma hora a gente cansa, sabe, Gi? Com certeza. Sabe aquela coisa assim, todo dia coloca comida, faz a comida, daí a criança não come, daí não come, daí você fala, ai, tá bom. Não vou mais estressar, não quero mais passar. E é bom até não passar, deixar essa criança. Imagina, se todo dia, por meses e por ano, essa criança... Nossa, acaba virando uma situação traumática. E tem, né? Esses transtornos alimentares são por isso. São por isso porque mesmo, daí né? nas tentativas, que daí a gente entende que é por uma boa situação, né? Assim, tentando fazer o melhor. Acaba tendo os erros. Então, olhar para isso também e entender que, assim, os profissionais estão aqui justamente para ajudar as famílias a vivenciarem esses processos. Porque é realmente muito cansativo, exaustivo para a família que vivencia essa situação dentro de casa. E buscar ajuda profissional, né, Ed, nesses casos, o quanto antes, traz muito daí dessa saúde para a família na relação com a comida, né? Porque a gente tá vendo aqui que é muito mais do que simplesmente gostar ou não de comer verduras, gostar ou não de comer frutas. É muito além. No entanto, que na terapia ou nessa questão, eu não vou falar de alimentos saudáveis. Eu uso alimentos não saudáveis. As crianças chegam lá, tem um chocolate na minha mesa, tem um batom na minha mesa ali. Sabe, a gente vai comer outras coisas que não são saudáveis juntos, sabe? Sim. Porque eu preciso colocar um alimento que ele sente segurança com um alimento que ele não sente segurança. E a gente vai juntos ali fazendo isso. Então, na nutrição, falando dessa seletividade, da terapia, é isso que a gente faz. Olha, né? que legal. Então, a gente vai comer coisas que não são saudáveis também. E sabe que eu fiquei tão feliz um dia, que a mãe me parou na feira, o menino dela tem 9 anos. Ela falou assim, Ed, chorando, assim, meio com os olhos lacrimejando. Você acredita que meu filho comeu pela primeira vez o bolo de aniversário dele? Olha, que conquista! Nossa, eu zerei. Aquele dia foi assim, meu Deus, eu ganhei, sabe, o mundo já. Porque ele não comia nem isso. Sim, sim. Entendeu? Então a mãe falou com os olhos cheios d'água, realmente fazer isso pra mim, essa é a minha missão, fazer essa criança comer, né? Nem que seja alguma coisa que coma, porque tem criança que não come nem isso. E olha só como vale a pena o nosso trabalho, né? E aí eu falo não só do nosso trabalho enquanto profissional, mas quero dizer para as famílias, tem recompensa esse cuidado que vocês têm com os filhos de vocês. E eu vejo que às vezes a criança tá avançando, sabe, Gi? E a mãe não tá conseguindo. Sim. E aí é onde a terapia entra, né? Eu falo, não tem como eu trabalhar sozinha. Na maioria das vezes, na terapia, eu não consigo trabalhar sozinha. Porque eu vejo que esse comportamento, né? Eu vou falar pra mãe o que ela tem que fazer. Mas muitas vezes eu vejo que é além, que ela precisa do terapeuta. Sim. Ela precisa da terapia psicológica ali junto pra entender onde tá, sabe? Lá mais profundamente, né? O que tá acontecendo. Acabam caminhando juntos, né, Não, Ed? é As duas perfeito. Quando profissões. eu sempre falo, às vezes as mães não investem, né? Eu falo que tem mães que falam assim, mas aí eu vou gastar. Eu falo, gente, é investimento que é por menor tempo. Exato. Né? Então, se eu faço junto, eu vou gastar menos tempo. Do que você prolonga um tratamento, um sofrimento, né, Ed? Porque eu sei que há situações em que a gente tem que ir pela redução de danos. Então, só dá pra ir em uma, tudo bem, mas
o ideal é ter esse complemento, porque é isso, o tempo vai ser menor, você consegue ter mais efetividade. Não, porque daí a gente avança muito mais rápido. Exato. Né? Do que ficar ali batendo numa tecla que eu vejo, peraí, não, eu preciso ali, ela precisa ter contato com esse alimento, ela precisa realmente trabalhar de uma forma diferente com a terapia alimentar, não só aqui. Então, é bem bacana os trabalhos juntos, assim, expandir, né? Para além do seu então consultório. Então é isso. Respondendo a sua pergunta da introdução alimentar, Gi, a introdução alimentar, realmente, ela começa antes dos 6 meses, realmente. Porque o médico, ele fala, né, a Sociedade Brasileira, ele fala, começar com 6 meses. Mas essa criança precisa, primeiro, ter todo o estímulo para ficar pronta para começar a comer com 6 meses. Olha só. Então, tem criança que chega lá com 6 meses que ela não tá sentando, certo? Então, ela vai lá, ela tomba. Ela tá caindo, ela não tá com controle de pescoço e tronco. Ela não tá fazendo... a mão dela está muito fechadinha. Então, é uma criança que não tem estímulos. Que é onde entra daí a questão do estímulo antes, do sensorial... Do motor também, né? Para que ela consiga sentar. Então, assim, eu faço essas mães treinarem essa criança antes, na verdade, né? Então, vamos treinar essa criança? Então, um mês ali antes, para ela estar pronta com 6 meses. Legal. E tem bebês com 5 meses que estão, ó... Muito à frente. Muito à frente. Já estão ali quase já prontos para comer. Então, a gente tem que ter esse olhar, né? De que quando que começa? Não tem uma idade exata. Tem, sim, que saber se a criança está pronta ou não. E aí, a gente, como nutricionista, vai ter esse olhar dos sinais de prontidão e tudo mais. Ai, perfeito! Então, papais e mamães, busquem ajuda profissional para uma avaliação. Ed, então, conta para o pessoal onde é que eles podem encontrar o seu trabalho, justamente para ter esse apoio nesse momento que é tão difícil. Olha, eu estou no Centro Clínico Integral, aqui na Rua Fernão Dias, o 96. Deixa meu contato no vídeo, tá? De meu telefone. Perfeito, seu Instagram. Meu Instagram é Nutredilane Galvão, tá? Eu tenho bastante orientações lá, dicas também pra vocês. E você atende online, né, Ed? Atendo online, desde a primeira semana da pandemia. Ai, olha só que coisa boa. Eu tenho registros, assim, das mamães gravidinhas, assim, sabe? Das fotos, depois elas com os bebês no colo. Que lindo! Amamentando, né? Muito bom. Então, é isso. É esse endereço e meu Instagram é esse também. Ai, ótimo. Finalizei aqui agora. Acho que... Ed, muito obrigada, então, pela sua participação. Foi muito especial te ter aqui, né? Você compartilhar todo esse conhecimento, tantos ensinamentos para essas famílias. Eu espero realmente que vocês aí em casa, pessoal, consigam aplicar muito do que a Ed falou aqui. E não hesitem, né, em buscar uma avaliação. Se vocês estiverem passando por uma dificuldade nesse sentido alimentar com os filhos de vocês, vai fazer toda a diferença. E para você que ficou até aqui com a gente, não esquece de curtir o vídeo, encaminhar para outras mamães que estão vivenciando aí esse momento da introdução alimentar e ativar as notificações para já receber o próximo episódio. E se inscreve no canal. Até mais!